Olá, bom dia, boa tarde, aliás, boa tarde a todos aí. Mais um Diretoria em Foco, né? Boa tarde. Estou aqui hoje com a doutora Karina, doutor Hernandes, como estava falando daqui a pouco. Isso. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a todos e todas. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre Outubro Rosa, os direitos dos trabalhadores. Fiquem ligados. Vou estar falando aqui sobre os informativos do sindicato, né? A gente estivemos aí na frente das obras hoje, passando alguns informes para os trabalhadores, referente à campanha salarial, né? Os feriados de outubro, Dia do Trabalhador, né? Dia da Construção Civil. A gente vai ter aí na Reduc, dia 18, aí uma assembleia. A gente vai estar lá presente lá na assembleia, lá na Reduc também. Eu estive hoje em algumas frentes de obra, falando também da campanha da eleição do sindicato, né? Do sindicato também, que vai haver aí no mês de novembro. E passando algumas informações para os trabalhadores, tanto da área da construção civil, quanto da área da construção civil leve, quanto da área da construção civil pesada. Tá? Vou passar a vez aqui para o doutor Hernandes. Né? Então, bom dia, boa tarde, aliás, eu falo sempre que bom dia, né? Boa tarde para todos, né? E quem tiver aí participar, fazer pergunta, questionamento, os doutores estão aqui para responder para todos. Valeu? Doutor Hernando está com a palavra. Obrigado. Primeiramente, desejar novamente uma boa tarde a todos, né? Temos aí uma quinta-feira abençoada. Então, vou dar início aqui aos andamentos das ações coletivas. Tá? Mas inicialmente vou falar sobre uma mediação, né, que vai acontecer referente à negociação coletiva do setor da construção civil leve, tá? E essa mediação está marcada para ocorrer no dia 22/10, né? Então uma data bem próxima aí, às 11h30 no Sejus, que fica lá no Tribunal Regional do Trabalho, centro do Rio de Janeiro. Então nós vamos tratar dessa mediação sobre a negociação coletiva do setor da construção civil leve, porque restou lá um ponto que está havendo uma divergência entre os sindicatos, né, Sitcom e Sincosim, referente à fixação do percentual de reajuste salarial. Então as partes ainda não chegaram a um consenso nesse aspecto e o mediador, né, uma desembargadora que já participou numa mediação anterior, ela então vai tentar ali buscar uma solução entre as partes, né, e chegar a um consenso em relação ao percentual. O trabalhador tem nos perguntado muito sobre isso. Está demorando muito. Bastante, exatamente. Então, aconteceram várias rodadas de negociação, né, desde o início do ano, né, inclusive no Ministério do Trabalho, através de reuniões feitas por videoconferência entre os sindicatos, e até hoje não houve um consenso em relação ao reajuste salarial. Então, essa mediação foi agendada para essa finalidade. Então o desembargador vai participar como mediador e buscar uma solução entre as partes aí e por fim a essa negociação e sobrevir então a convenção coletiva do setor da construção civil leve 24/25. Tá bom? Então vou começar agora pela ação coletiva em Nova Rio, verbas rescisórias. Foi retirado de pauta o processo para julgamento do dia 8/10/2024, às 10 horas, em decorrência de pedido de vista regimental. Então, o desembargador requereu um pedido de vista, né, para poder analisar o processo, e em seguida ele vai devolver para reincluir o processo em pauta de julgamento. Coletiva REME, 8/10/2024, despacho para ativar novo convênio da Justiça para buscar patrimônio dos sócios. Coletiva Altivale Automação, 3/10/2024, publicação de intimação para a Petrobras proceder à penhora de crédito da Altivale. Em 12 de setembro de 2024, foi mantida a multa que foi aplicada à Petrobras no processo e foi intimada para qual previsão dos demais depósitos. Então, a Petrobras tem a obrigação aí de informar eventuais depósitos, né, de valores retidos da Altivale. Então, ela vai ter que informar isso aí no processo, tanto ela foi intimada recentemente. Também a outra coletiva, automação, né, verbas rescisórias,
em 8/7/2024, distribuído por sorteio no Tribunal Regional do Trabalho para julgamento dos recursos. Então tem lá os recursos pendentes de julgamento, que vai haver então a inclusão em pauta de julgamento. Coletiva TFM Petro, 2/10/2024, publicado edital de intimação para o Ministério Público do Trabalho apresentar parecer. Então, o Ministério Público vai analisar o processo e vai opinar, né, em relação aos pedidos que foram apresentados, sobretudo em relação à responsabilidade subsidiária, em que o sindicato apresentou um pedido lá para que haja o reconhecimento da responsabilidade da Petrobras. Então, a discussão maior no processo se dá em torno disso. Tá? Então, o Ministério Público vai analisar e vai apresentar um parecer e dizer o que ele entende sobre o pedido e sobre a defesa da Petrobras. Tá bom? Então, próxima coletiva, RMV Equilíbrio Vertical, em 27 de setembro de 2024, incluído em pauta o processo para o dia 22/10/2024, às 10 horas, para julgamento do desembarque de declaração, foram interpostos pela Petrobras sobre o acordo que manteve a condenação da empresa. Próxima coletiva, Propave atual Blaspint, 26 de setembro de 2024, compareceram na audiência o sindicato, a empresa Blaspint e a Petrobras. Não apresentaram nenhuma proposta de acordo, aguardar a sentença. Coletiva Perbras, contrato indeterminado. Em 23 de setembro de 2024, concluído para despacho do juiz. Em 19 de setembro de 2024, recebidos os autos para prosseguir na fase de cálculos e execução. Coletiva Misel Engenharia, em 23 de setembro de 2024, incluído em pauta o processo para julgamento na sessão presencial, agendada para o dia 16/10/2024, às 9 horas. Então, esse julgamento que está sendo esperado aí pelos trabalhadores, né? E vamos ver aqui, pôr um fim, né, nesse julgamento, para que o tribunal possa realmente analisar e decidir em relação à responsabilidade subsidiária da Petrobras. Então, esse julgamento está sendo aguardado aí por todos nós, tá? E aí, havendo uma novidade, o sindicato vai passar para os trabalhadores, tá bom? A próxima coletiva é MEC-Serve, verbas decisórias, em 23 de setembro de 2024, juntadas em base de declaração para esclarecimento de pontos da sentença. Em 16 de setembro de 2024, publicado o acordo que conheceu do recurso do Sitcom e condenou subsidiariamente a Petrobras. Petrobras BR, que atualmente o nome dela é Vibra Energia. Coletiva Masterlogic, verbas decisórias. Em 30 de agosto de 2024, concluídos os autos para a decisão de admissibilidade do recurso de revista. Na medida cautelar referente aos salários retidos, em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Coletiva VBC Tecnologia, 10/10/2023, foi reagendada a audiência para o dia 3 de dezembro de 2024, às 14h30. Coletiva TS Engenharia, em 13 de janeiro de 2023, processo suspenso por recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema do ônus da prova de fiscalização do ente público. Coletiva Perbras Contrato de Parada, 16 de dezembro de 2022, redistribuído e concluído para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, aguardar decisão. Então, tem bastante tempo que esse processo está aguardando, né? Essas empresas são todas empresas que não estão mais na base, né? Que estão com processos... Com ações coletivas em andamento. Exatamente. E lembrando também, gente, que amanhã nós teremos audiência da empresa Cinética, tá? Amanhã, o pessoal que trabalhou para a antiga Cráter, né, que hoje é Cinética, amanhã nós vamos ter uma audiência. O município de Caxias, inclusive, já informou no processo que não tem nenhum valor a reter, né, para disponibilizar para os autos, para a justiça, mas os outros órgãos que foram solicitados ainda não informaram e não disponibilizaram nenhum crédito no processo, tá? Mas amanhã vai ter audiência do pessoal da Cinética, ok? Por videoconferência. Não, presencial.
Estou seguindo aí, agora vai... Vamos entrar aqui Vamos no tema. entrar aqui no tema hoje, gente. Outubro Rosa, né? De rosa, Hoje eu vim até de rosa, em homenagem, né, a esse mês em que nós falamos sobre a conscientização do câncer de mama, né? É um assunto que é muito abordado nesse mês de outubro, e nós viemos hoje trazer um pouco, né, sobre os direitos não só sociais, mas também trabalhistas, e falar um pouco sobre essa questão de dispensa discriminatória, os direitos que as pessoas têm. Então, hoje a gente vai começar falando, né, doutora Hernandes, sobre essa questão. O mês de outubro, né, ele foi escolhido para alertar e conscientizar a população sobre a prevenção ao câncer de mama. Muitos não sabem, mas o tipo de doença mais comum entre as mulheres no Brasil é o câncer de mama. Ele corresponde a 29% dos casos novos a cada ano. Muito se passa na mente de uma mulher quando ela é diagnosticada com câncer de mama. Para além da vida pessoal, também surgem dúvidas, né, doutora Hernandes, com relação às atividades profissionais e à adaptação em relação ao trabalho. O tratamento para a doença pode ser longo e os médicos recomendam que as pacientes elas se afastem do emprego por algum tempo para poder fazer a realização do tratamento, porque muitas passam por radioterapia, por quimioterapia, muitas passam pela cirurgia da retirada da mama, né? E então é necessário muitas vezes que a mulher, né, quando ela é diagnosticada, ou também, aqui que eu trago um alerta, os homens também podem ter câncer de mama, né? É raro, mas corresponde a 1%, mas também pode ocorrer de um homem ter câncer de mama. Então, tanto o trabalhador quanto a trabalhadora, ele tem esse direito de se afastar para realizar o tratamento, né? E alguns direitos nós viemos falar sobre hoje, né, que são garantidos pela legislação às trabalhadoras, né, que têm contrato de trabalho pela CLT, né, e foram diagnosticadas com a doença, ou trabalhadores, né, porque a gente tem 1% dos homens também, tais como o saque do fundo de garantia, direito ao PIS, desde que preencha os requisitos, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. A gente tem também isenção de impostos, como isenção do IPVA, a gente pode ter isenção do IPTU, né, imposto de renda, prioridade na tramitação de processos, né? Então, tudo isso pode ocorrer, né? Inclusive, acesso a benefícios para que essa pessoa, na condição segurada pelo INSS, venha usufruir de benefícios. Então, agora nós vamos passar, né, doutora Hernandes, e falar sobre esses direitos, né? Fala aí pra gente um direito aí que tanto a mulher, né, ou quanto o homem, tem direito se tiver câncer de mama. Exatamente, doutora Karina. É assim, a prevenção, ela é muito útil, né? No tratamento, né? Então, a mulher sempre está fazendo ali aqueles exames corriqueiros, né, e anuais, e porque se for detectado ali, né, um nódulo, alguma coisa assim, já tem que investigar para poder ver logo de início, né? Se de fato é algo, um nódulo ali maligno ou benigno, né, e se for o caso, iniciar o tratamento imediatamente, né? Então vamos falar agora sobre alguns direitos, né, de trabalhadores e trabalhadoras, né, que possam ter aqui caso sejam acometidos por essa doença. Então, o primeiro aqui que eu vou mencionar é o saque do FGTS e PIS/PASEP. Então, todo trabalhador com carteira de trabalho assinada pode sacar o FGTS e o PIS em caso de doença grave. Esse direito é assegurado pela Lei 8.036 de 1999 e pela Resolução número 1 de 1996 do Conselho Diretor do Fundo de Participação do PIS/PASEP. O saque integral desses benefícios para ajudar nos custeios do tratamento e no sustento pessoal pode ser feito diretamente pelas portadoras de câncer de mama após as devidas comprovações junto à Previdência Social.
Fala pra gente aqui sobre o auxílio doença, que também é um direito aí para a pessoa que está com essa doença, né, o câncer de mama, pode também ter direito aí ao auxílio doença e também a aposentadoria por invalidez em caso de incapacidade permanente. Então fala pra gente um pouco sobre esses direitos aí, tá bom? Então vamos lá. Todo trabalhador ou trabalhadora, né, que venha a ser acometido de câncer, seja de mama ou qualquer outro também, né, não só o de mama, mas como a gente está falando sobre essa prevenção, a gente vai falar sobre isso. Se for diagnosticado e a pessoa estiver impossibilitada de trabalhar, né, por causa do câncer de mama ou qualquer outra enfermidade, você vai ter direito a ingressar no INSS, né, a solicitar, né, o afastamento previdenciário através do auxílio doença, né, que é um benefício concedido pelo INSS e garantido pela Lei 8.213 de 91. Em casos mais avançados, quando a pessoa está muito debilitada, né, quando fica permanentemente incapacitada, de exercer seu trabalho e ela não tem mais chance de reabilitação, é possível solicitar, nesse caso, a aposentadoria por invalidez, tá, gente? Não só o auxílio doença, mas se a pessoa ficar realmente incapacitada para exercer o trabalho ou não tem chance de reabilitação, né, para outra profissão ou outro cargo dentro da empresa, por exemplo, ela pode sim solicitar aposentadoria por invalidez. Agora o doutor Hernandes vai falar de um direito interessante, que é a isenção do imposto de renda e do IPVA. Tem alguma interação? Temos sim. Temos aqui, começando com Kleber Almeida, desejando uma boa tarde para toda a categoria. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Kleber. Boa Temos tarde, aqui Kleber. também o Luciano Alexandre, desejando uma boa tarde a todos. Temos o Boa tarde, sou Leonardo. Luciano, Boa sou Leonardo. tarde. O Luciano deixou uma pergunta assim, ó. Vocês sabem dizer quando vai começar a parada? Tem algumas coisas aí para novembro, início de novembro, né? Mas nada definido ainda. Tá? Temos a Roberta Leandro, desejando uma boa tarde a todos. Boa Valtinho tarde. Boa Boa tarde, Alberta. Faz Boa tarde. Tecnologia e Drones, Eduardo Reis, todos desejando uma boa tarde. Boa tarde a Eduardo. todos. Boa tarde a Boa todos. tarde. Vamos que vamos. Segue aí, doutora. Isso, então, assim, quem tem, quem for acometido por essa doença, né, o câncer de mama, tem direito à isenção do imposto de renda e IPVA. Então, o governo aí, olhando aí, né, trabalhador e trabalhadora, né, que estejam com essa doença. Então, a isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves que tenham rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão está prevista no artigo 6º da Lei 7.713 de 1988. Além do imposto de renda, também é possível solicitar a isenção do IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos, em 12 estados brasileiros, já que regulamentaram esse benefício para portadores de câncer. São eles: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, o IPVA é um imposto estadual, né? Então, cada estado estabelece ali as regras, né? Então, esses estados aqui, eles possuem, sim, a isenção ali de IPVA para portadores de doenças graves. Fala pra gente agora sobre a isenção do IPTU para portador de doença grave, especificamente aí o câncer. Fala pra gente, doutora Karina. Então, vamos lá, né? Todo trabalhador ou trabalhadora que venha a ser acometido dessa doença, né, do câncer, ele pode ter, né, a isenção do IPTU, né? Você pode demonstrar, né, pedir a isenção do IPTU seguindo os critérios estabelecidos por cada prefeitura. E como é que você faz isso? Ah, doutora, eu não sei. Você entra em contato com o setor da prefeitura, né, o órgão lá da Fazenda Pública de cada prefeitura, para você saber se a sua prefeitura ou o seu município, ele dá direito a essa isenção do IPTU.
né? São muitas isenções, muitas vezes que a pessoa portadora de uma moléstia grave não sabe que ela tem direito, né, Zé Ailton? E aí seria bom que essas pessoas se inteirassem, né? Então vocês anotem aí, pega a canetinha, anota, porque é muito importante não só para você, trabalhador ou trabalhadora, ou para algum familiar. São muitos direitos que a pessoa tem e às vezes não usufrui porque ela não conhece, né? E a gente está aqui trazendo para que vocês saibam os seus direitos, porque é muito importante que a gente saiba os nossos direitos para a gente poder cobrar, para a gente poder se valer dos nossos direitos. Você que está aí do outro lado da telinha, está assistindo, se quiser fazer uma pergunta, pergunta. Pode perguntar, aproveita aí. Responder. E agora o doutor Hernandes vai falar sobre uma coisa muito importante que muitas pessoas não sabiam. Eu, por exemplo, há pouco tempo me marcou. Tente novamente. Me marcou aqui porque eu tive uma cliente que ela não me contou que ela estava com um problema, que ela teve justamente câncer de mama. Ela estava fazendo tratamento no INCA há muitos anos e ela não sabia que se ela tivesse me contado e me informado, ela teria prioridade na tramitação do processo dela. Então agora a doutora Hernandes vai falar aqui sobre tramitação de processos e recebimentos de precatórios, que é mais um direito que você tem. A pessoa que está em tratamento, né, de doença grave não tem urgência, né, na tramitação, até porque ela precisa ali, por exemplo, se tiver com uma ação trabalhista em curso, ela precisa ali de um julgamento mais rápido, né, para poder ter logo o recebimento do crédito e até ajudar no tratamento, né, da doença. Exatamente. Então, por esse motivo, a Lei 12.008 de 2009, ela garante a tramitação com prioridade para quem é portador de doença grave. Então, para garantir esse benefício, a empregada deve entregar ao advogado um laudo médico atestando a existência da doença. A prioridade na tramitação para portadores de doenças graves é um direito concedido pela Lei 12.008 de 2009, para que o processo seja julgado mais rapidamente. A emenda constitucional número 62 de 2009 também assegura às pessoas diagnosticadas com câncer prioridade no recebimento de precatório, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei. Então, esse direito também, assim, a prioridade da tramitação é aquele também assegurado para o idoso, entendeu? Ou seja, também pode pedir lá, só que aí não vai depender de um laudo, porque ele já tem a identidade, aí verifica a idade, né? Então, para quem tem mais de 65 anos. Então, também tem a prioridade para quem é portador, independente da idade, né? Para quem é portador de doença grave, como o câncer. Então, fala para a gente aqui, doutora Karina, sobre o direito a 3 folgas no ano para quem está fazendo esse tratamento aí de doença grave, o câncer. Então, né, a reforma trabalhista, né, de 2017 veio trazer justamente esse direito, que não existia antes, tá? Antes de 2017 não tinha. Foi incluído, né, o artigo 473 na CLT, e ele prevê que dos direitos trabalhistas e assistenciais, né, que foi incluído pela Lei 13.467 de 2017, que é a famosa reforma trabalhista, ele incluiu esse artigo 473, concedendo às trabalhadoras o direito de ausentar-se 3 dias a cada 12 meses de trabalho, sem prejuízo do seu salário, para a realização e comprovação de exames preventivos de câncer. Ou seja, todas nós, trabalhadoras, temos o direito de nos ausentar para que a gente possa fazer exames preventivos de câncer, que são mamografia, ultrassonografia, entendeu? Esses exames para prevenir, ou se você também estiver em tratamento, para que você possa, né, estar fazendo seus exames também, sem que tenha qualquer tipo de desconto salarial, ok? Então, a empresa, os empregadores, né, eles são obrigados, sim, a deixar que a empregada, né, sua funcionária, a colaboradora, ela possa se ausentar do trabalho para que ela faça exames preventivos de mamografia ou ultrassonografia
ou qualquer uma ressonância, algum exame que venha para ser essa questão aqui definida do câncer, para que ela possa estar fazendo esses exames preventivos, tá bom? E agora nós vamos saber de um outro tipo de direito, né? Tem alguma interação aí? Temos sim, temos aqui a página Junto pelo Progresso do Caxias. É um orgulho ouvir a nossa rádio com informações tão importantes. Temos aqui também Obrigado. temos Obrigado, também a obrigado. Gisele Cordeiro, deixou uma boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Boa tarde. Gisele. Por enquanto só. Tá ótimo. Então agora o doutor Hernandes vai falar pra gente sobre um direito que muitos não sabem que possui, mas existe, que é a quitação do financiamento da casa própria. Aí tem um detalhe, né? No caso, quando a doença tenha sido adquirida após a assinatura do contrato de compra e venda. Exatamente. Então tem esse requisito, esse critério aí. A Tem que gente ser não observado. deseja isso, essa doença para ninguém, né? Mas aquela pessoa que tiver com essa doença, ou adquirir, né? É importante ter essas informações. Né? Tem vários direitos, né? Então é bom conhecê-los. Então, quitação do financiamento da casa própria. Paciente com invalidez total e permanente por conta do câncer possuem direito à quitação, desde que estejam inaptos para o trabalho e que a doença tenha sido adquirida após a assinatura do contrato de compra do imóvel. Ao pagar as parcelas do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, SFH, o proprietário também paga um seguro, que lhe garante a quitação do imóvel em caso de invalidez ou morte. Então, esse seguro é quem vai, então, ali pagar o que Garantir, resta. né? Exatamente, garantir o pagamento das demais parcelas que estejam em andamento. Tá certo? Então, aciona lá junto ao banco, né? Onde houve financiamento, para que o banco, então, acione o seguro para quitar, então, as parcelas do imóvel. Exatamente. Agora, doutora Karina, sobre o transporte coletivo gratuito, o que tem em relação a isso aí para os portadores de doença grave? É importante essa questão que muitas pessoas, né, necessitam, né, utilizar o transporte coletivo até para poder ir fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, para poder fazer as consultas mensais, né, no INCA, por exemplo, ou em algum outro hospital que a pessoa esteja sendo tratada pelo câncer, né? Então, o transporte coletivo gratuito, ele é sim um direito que a trabalhadora ou o trabalhador acometido por câncer tem, tá? E ele vai ser determinado, né, e vai ser definido por cada município. Algumas cidades, né, como o município do Rio de Janeiro, por exemplo, ele dá o Rio Card especial, tá? Então, quem mora no município do Rio, ele tem direito ao Rio Card especial, não só para ele, mas também para o seu familiar, porque às vezes a pessoa está tão debilitada que ela necessita de um acompanhante, né, para estar indo com ela nas consultas e nas realizações dos tratamentos, né, de quimioterapia e radioterapia, enfim, outros que a pessoa venha a passar. Então, algumas cidades, elas dão direito à passagem livre nos transportes coletivos. E em outras, né, estão tentando ver. Então, o que você pode fazer é estar consultando junto ao município aonde você reside, por exemplo, aqui em Caxias, para saber como você pode estar conseguindo, né, o transporte público gratuito para você, para que você possa estar utilizando esse transporte para também fazer o seu tratamento, né? Porque muitas vezes o trabalhador ou a trabalhadora, por mais que ela fique afastada pelo INSS e ela receba um valor do auxílio-doença, esse valor nem sempre ele corresponde ao valor integral do salário, né, que a pessoa recebe mensal. Então, ele pode reduzir um pouco, né, e isso gera também alguns transtornos financeiros. As pessoas também têm remédios para comprar, às vezes não consegue na farmácia popular, às vezes a pessoa tem que entrar com liminar na justiça para conseguir o direito a um medicamento. Então, essas questões todas envolvendo, né, o câncer e a medicação, enfim,
já gera um custo, né, grande para o trabalhador e para a trabalhadora. Então, ter um transporte coletivo adequado que venha a ajudar é um direito seu, né? Então, busque esse direito, não deixe para lá, você tem direito sim, né? É uma passagem aqui, outra lá, mas ele pode ser influenciado na sua renda, né? Então, agora a gente vai falar aqui sobre um direito que muitas mulheres que são acometidas de câncer de mama têm e não sabem, né? Que é a cirurgia de reconstrução mamária. Fala um pouquinho pra gente, doutor Hernandes, sobre esse direito. Sim, sim. Então, o que acontece? Quando a mulher ela é diagnosticada, né, com nódulo, muitas das vezes tem que fazer o que? A retirada desse nódulo. E ali... muito difícil. Isso. E esteticamente a mulher praticamente fica sem um seio, né? Né? E isso aí acaba afetando a autoestima da mulher. Né? Exatamente. Totalmente. E aí existe então a cirurgia de reconstrução da mama. Então todo paciente com câncer de mama que teve a mama retirada total ou parcialmente em decorrência do tratamento tem direito de realizar a cirurgia plástica reparadora. Por lei, tanto o Sistema Único de Saúde, SUS, como o Plano de Saúde são obrigados a realizar essa cirurgia. Quando existirem condições técnicas e clínicas, a reconstrução mamária deverá ocorrer no mesmo ato cirúrgico de retirada da mama, chamada mastectomia. Então, assim, fica até algo menos evasivo, porque no momento ali da retirada já é feita a reconstrução da mama. A mulher deve solicitar o agendamento da cirurgia de reconstrução no local do tratamento. Ela deve ser cumprida tanto no SUS quanto nos planos de saúde. O médico a ajuda neste processo, dando um encaminhamento para o cirurgião plástico. Mas se a mulher já encerrou o tratamento, então ela precisa ir na unidade básica de saúde e solicitar este encaminhamento. Exatamente. Doutora Karina, e o novo implante mamário? Que lei regula esse novo implante mamário? Fala pra gente aí. Então, vamos lá. Essa lei, ela foi sancionada, né, pelo atual presidente Lula, é uma inovação, né? O que fala sobre esse novo implante mamário, né? A lei 14.538, né, veio trazer justamente isso, garantir às mulheres que tiveram implantes mamários não bem-sucedidos, porque pode acontecer, né, que elas possam trocá-los, né, se houver complicações ou efeitos adversos colaterais, né? Ou, por exemplo, pode ter havido uma rejeição, né, do corpo com relação àquele tipo de implante que foi colocado. Talvez tenha que fazer um novo implante com outro tipo de material. Então, isso veio a ser regulamentado agora, né, pelo atual presidente Lula, e para que as mulheres, né, elas possam simplesmente trocar esses implantes que não foram bem sucedidos ou que causaram algum tipo de reação adversa. Tá? Lembrando que o rastreamento do câncer em mamas em mulheres com implante mamário deve ser feito com mamografia, de forma similar às mulheres sem implante. Não tem outro tipo de exame, né? Geralmente, né, as mulheres que são acometidas e têm, elas podem sim passar por uma mamografia, como qualquer outra mulher, logicamente que tem médicas, né, ginecologistas ou médicos ginecologistas que preferem também que elas façam uma ultrassonografia da mama, para ficar o exame mais completo, tá bom? Mas vocês podem estar sendo submetidas, isso não é um impedimento à colocação de prótese de silicone, né? Ou acredito que só seja silicone que se utilize hoje, não sei se tem outro tipo de material, mas prótese mamária, vocês vão estar podendo sim passar por uma mamografia como qualquer outra mulher, tá bom? E agora, doutora Hernandes, tem uma dúvida que surge muito com relação à questão da pessoa ser portador de câncer, e aí a gente vai trazer para tirar essa dúvida. Tem alguma interação? Temos sim, temos aqui o Chacrinha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, Chacrinha.
Ontem eu estava falando sobre esse tema, câncer, é muito importante. Legal. Temos aqui a Dindinha, desejando uma boa tarde a todos. Boa Temos a tarde, Miri senhora Silva, Dindinha. temos o Marcelo Dantas Boa e a tarde. Maria Santinha, todos desejando uma boa Maria tarde. dos Santos, eu conheço a minha amiga. Boa Boa tarde. tarde Eu a quero todos. aproveitar aqui, Boa Boa tarde a tarde. todos. aproveitar aqui e mandar um alô para minha filha também, que está lá assistindo, lá em Jacarepaguá. Legal. Beijo, filha, pai te ama. Minha esposa Legal. também em casa, também está acompanhando a live aí. Legal. Vamos fazer pergunta aí, gente. Aproveitar Claro, aí. com certeza. Tá com Aproveitem. dúvida, aproveita que os doutores estão aqui para responder. E nós trouxemos uma dúvida recorrente dos trabalhadores, né? Que geralmente as pessoas têm, e o doutor Hernandes vai responder para a gente agora. Uma trabalhadora ou um trabalhador que for acometido de câncer, ele pode ou vai ter direito a ter estabilidade no emprego, doutor Hernandes? É assim, infelizmente não há uma lei, né, que garanta direito à estabilidade do emprego à trabalhadora com câncer, né? Então, eu vou começar aqui, ó. Infelizmente ainda não temos essa previsão em lei, mas existe um projeto de lei em trâmite no Poder Legislativo desde 2017. O que nós temos em verdade é ser assegurado à trabalhadora portadora de câncer que não ocorra a dispensa discriminatória. Então, assim, a empresa, né, sabendo ali, tomando conhecimento, né, de que aquele funcionário, aquela funcionária está sofrendo ali de câncer, seja de qualquer tipo, né, de mama ou outro tipo de câncer, e promover a dispensa desse trabalhador ou da trabalhadora, então essa dispensa ela pode ser considerada discriminatória, entendeu? E aí isso gera inclusive até indenização por dano moral ao trabalhador ou trabalhadora. Então, no ordenamento jurídico brasileiro não há uma lei específica que garanta a estabilidade após o retorno do tratamento de uma doença grave. O que se proíbe é dispensa por discriminação, conforme previsto na Lei 9.029 de 1995. A súmula número 443 do Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, presume discriminatória a dispensa de pacientes com doença grave que gere estigma ou preconceito. E segundo a jurisprudência do TST, a neoplasia maligna, que é conhecida como câncer, se enquadra nessa definição. E olha que caso interessante. Fala pra gente aí, doutora Karina. Então, gente, olha um caso que nós tivemos, né, assim, que foi parar lá no TST. Uma trabalhadora foi dispensada, tá, do seu trabalho, dentro do prazo do contrato temporário, né? O que aconteceu com essa trabalhadora? Ela estava dentro do prazo do contrato temporário e ela adquiriu câncer de mama. E o que acontece? A empresa, ela teria que prorrogar o contrato de trabalho dessa trabalhadora. Mas quando ela descobriu que a trabalhadora estava com câncer de mama, ela simplesmente dispensou a trabalhadora. Ela não prorrogou o contrato de trabalho temporário dessa funcionária. E a terceira turma do TST condenou a empresa a reintegrar essa atendente, né, era uma atendente, e pagar a indenização e todos os salários desse período em que ela estava dispensada do trabalho. Por quê? Porque presumiu-se que o contrato não foi prorrogado por causa da doença. Assim que ela informou a empresa que ela estava com esta moléstia grave, no dia seguinte ela foi dispensada. Então, de acordo, né, com os ministros, cabia ao empregador, né, demonstrar que a dispensa não se deu por discriminação, mas a empresa ela não comprovou isso, né, judicialmente. E o juiz não só anulou, né, essa rescisão contratual, essa dispensa da trabalhadora, como mandou a empresa reintegrar ela, pagar todo o período que ela ficou sem receber salário e ainda condenou a empresa em R$5.000 de danos morais. Então, na análise desse recurso, né,
o tribunal havia entendido pela empresa que a neoplasia maligna não era uma doença grave, né? E concluiu que competia à empregada o ônus de comprovar que a dispensa foi discriminatória. Mas foi recorrido, né, os advogados, no caso desse caso, recorreram ao nosso Tribunal Superior do Trabalho, que reformou, inclusive, esse acórdão desse tribunal e mandou pagar todos os direitos trabalhistas dela. Por quê, gente? Segundo o relator, né, há um descompasso, né, com a jurisprudência. Por isso que existe essa súmula 443. A dispensa discriminatória, quando ela ocorre, quem tem que comprovar que não houve a dispensa discriminatória não é o trabalhador ou a trabalhadora, é a empresa, é o empregador. Então, se acontecer algo nesse sentido com você, se você sofrer uma dispensa discriminatória, não deixe de buscar os seus direitos, né? Seja num contrato de experiência, seja num contrato a longo prazo, que é o contrato indeterminado, né? Você pode estar buscando os seus direitos trabalhistas, seus direitos sociais. A gente falou aqui de alguns deles, que você, trabalhadora, você tem direito, né? Também tem junto aos municípios o seu direito de mamografia, né? Você tem direito a fazer mamografia de forma gratuita, toda mulher tem, tá bom? Você pode estar buscando também. Caso você queira se inteirar, como faz, para onde liga, quais são os hospitais que eu tenho direito a estar buscando assistência no caso de eu ser acometido com câncer, não só de mama, né, mas de qualquer tipo de câncer. Você pode estar entrando no site, né, do INCA, e você está pegando ali tem uma cartilha extremamente importante, que ela vem falando dos direitos sociais da mulher portadora de câncer de mama, né, ou do trabalhador portador de câncer, e ali vem dizendo aonde você pode estar buscando assistência dentro dos hospitais de câncer, e também dentro dos seus direitos sociais, quais os documentos que você precisa, né? Muita gente não sabe quais são os documentos necessários que a trabalhadora precisa, ou o trabalhador, para estar entrando, né? Ela precisa do laudo que compõe o CID, se ela tem carteira de trabalho assinada, essa documentação, para que ela fique afastada. Não tenha medo também de chegar ao seu empregador e apresentar a documentação de que você está portando alguma moléstia grave, porque ao você também não informar isso ao seu empregador, ele não sabe que você está acometido de uma moléstia grave e pode te dispensar normalmente, né? E você perdeu o seu direito, inclusive, de ter tido uma dispensa discriminatória ou de ficar afastado pela Previdência Social, né? Ou seu direito de plano de saúde, que muitas empresas, por exemplo, na área da Reduc, fornecem ao trabalhador, para que você venha a ter o tratamento adequado, tá? Então, se você tiver qualquer direito, qualquer dúvida inerentes a essa questão de estar com uma moléstia grave de câncer, não deixe de procurar os seus direitos. Nós aqui do Departamento Jurídico estamos aqui, eu, doutor Hernandes e doutora Paula, também da área previdenciária, para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tenham e informar. E se você sofrer qualquer dispensa discriminatória ou alguém da sua família, não deixe de buscar os seus direitos, né? É isso aí. E aí, doutor Hernandes, quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Tem alguma interação, Léo? Temos aqui uma pergunta, mas não sobre o tema, Mas pode falar também. Isso, sim. O Kleber Almeida, Zé, deixou aqui perguntando de novo sobre a parada. Sim, a parada, como eu falei, tem alguma coisa prevista aí para novembro, início de novembro, mas nada definido ainda. Só isso. Temos o Alexandre Ferreira desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, senhor Alexandre. Obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos aí, pessoal que está interagindo aí. Aproveitar aqui a deixa. Tem os telefones do sindicato, e-mails que as pessoas podem estar ligando para cá, o 3658-9930, e no e-mail do jurídico, né? Fazer a pergunta aí para a doutora Karina, para o doutor Hernandes, ou a Paula,
que estou lá disponível para estar respondendo para vocês, que é o jurídico @citicom, né, com 3M de Maria no final, .com.br. Exatamente. É isso? E todos nós podemos estar buscando, né, não só esses direitos também com relação à questão do assunto de hoje, que é o câncer, mas qualquer dúvida que vocês tenham sobre dispensa discriminatória ou qualquer tipo de direito sobre CAT, sobre acidente de trabalho, qualquer tipo de dúvida trabalhista ou previdenciária, vocês podem estar entrando em contato com o nosso setor jurídico, ok? Exatamente. Doutor Hernandes. Então, eu gostaria só de fazer um comentário aqui da ênfase a uma ação coletiva, né? Então, obtivemos aí um resultado bastante satisfatório aqui em uma ação coletiva da Altivale, né? Então, o que acontece? Nesse processo na ação coletiva da Altivale, a Petrobras ela foi intimada a apresentar documentos referentes à retenção de medição, a aplicação de multa em face da Altivale, porque a Altivale deixou de cumprir várias obrigações trabalhistas, né? Deixou de pagar várias verbas aos trabalhadores e, portanto, há uma ação coletiva em curso. E a Petrobras simplesmente não cumpria a determinação judicial. O juiz intimava novamente, não cumpria novamente, não cumpria. Resultado disso foi a aplicação de multa do valor de R$500 mil em face da Petrobras. A Petrobras pagava porque ela não estava atendendo ali a ordem judicial. Houve uma discussão no processo, a Petrobras então questionou a aplicação dessa multa e resolveu então cumprir. Logo após a aplicação da multa, ela resolveu então cumprir, né, apresentando os documentos, mas enfim, a decisão já tinha sido descumprida. Inicialmente o juiz pretendia então afastar a multa, mas o sindicato insistiu na aplicação, na permanência da multa que já havia sido aplicada, e aí o juiz novamente então resolveu manter a multa, e a Petrobras então está aí com essa multa a pagar de R$500 mil, que vai ser revertida para pagar os trabalhadores que não receberam as verbas trabalhistas. Então foi um resultado aí bastante positivo aí para a categoria, para esses trabalhadores aí que prestaram serviços através da Altivale lá na refinaria do Rio de Caxias. Legal. Sim, agora eu queria só aproveitar, né, que eu falei aqui tanto de dispensa discriminatória, doutor Hernandes, mas existem doenças, né, que podem gerar dispensa discriminatória. Não é uma lista fechada, mas eu vou deixar aqui, ó, anota aí para você saber quais são as doenças que são consideradas pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, Não só câncer, né? não só câncer, mas como doenças que podem gerar dispensa discriminatória do trabalhador e da trabalhadora. Anotem aí, ó, o vírus HIV, né, que é o que vem falando, né, na súmula 443 do TST, câncer, né, que a gente estava falando aqui sobre o tema, a hepatite, seja lá, ele qual for, né? Mama ou qualquer tipo de câncer, tá? Tuberculose pode sim ser gerado e visto, né, como uma dispensa discriminatória. Alcoolismo, que a gente vê muita dispensa por causa da pessoa ser, né, ter essa doença crônica, né? Depressão, gente, a depressão, ela é uma doença que ela é uma doença psiquiátrica que afeta o humor, né? E ela pode sim ser equiparada, né? E sofrer uma dispensa discriminatória. Esquizofrenia também é uma doença que atinge, né? Uma doença psiquiátrica que atinge o trabalhador ou a trabalhadora, e pode haver uma dispensa discriminatória por conta disso. Epilepsia, diabetes, gente, vocês sabiam que a diabetes também pode, quem for acometido dessa doença pode sofrer uma dispensa discriminatória por causa disso? Obesidade mórbida. São muitas doenças, né? Lúpus, hanseníase ou a antiga lepra. Então, todas essas doenças que eu falei aqui, elas têm jurisprudência no Tribunal Superior do Trabalho. E uma questão interessante é que mais de 70% de processos que temos na justiça, né, não são só de verbas, mas nós temos de dispensas discriminatórias.
acometidos do trabalhador e da trabalhadora. Nós temos em trâmite muitas ações na Justiça do Trabalho com relação à dispensa discriminatória, porque sempre tem alguma coisa envolvendo uma dispensa discriminatória do trabalhador ou da trabalhadora. Então, você que pode ter sido acometido de qualquer doença dessa e tenha sido dispensado, você pode ter sido dispensado de forma discriminatória. Busque seus direitos. Eu sou prova viva disso, doutora, que a minha esposa ela teve esses problemas aí de depressão, síndrome do pânico, né? Eu convivi com ela, ela tem lutado com isso, né? Hoje, graças a Deus, está bem, né? Não está 100% curada, mas está bem, está acompanhando o psiquiatra, o psicólogo. E é sempre importante, tanto o esposo ou a esposa que tiver com esse tipo de doença, dar atenção, porque não é frescura. Muita gente fala, isso é frescura, é falta de Deus. Não é. É uma doença séria e mata. É uma doença silenciosa, entendeu? Que bota a pessoa para baixo. Minha esposa, ela sempre está falando sobre isso. Eu nem gosto que ela fale que ela já tentou suicídio, né? E isso não é bom, não é bom para ninguém, né? Então é importante, se você tem alguém na família com esse tipo de doença, dá atenção, chega junto, conversa com a pessoa que não é frescura, não é uma doença séria. A depressão é uma doença muito séria. Não como todas as outras também não sejam, mas as pessoas tendem a achar que uma pessoa com depressão não é algo tão relevante. E é uma doença tão séria como qualquer outra, né? Porque ela causa distúrbios, né, nos hormônios, ela afeta as relações no trabalho, as relações na vida pessoal, né? Então, a pessoa precisa sim de amparo, precisa de acolhimento da família e precisa sim de tratamento. Então, se você também for acometido de depressão, não se isole, procure ajuda, tá? Depressão tem cura, tem tratamento, né? Assim como todas as outras doenças, ok? Mais alguma interação aí, Léo, pra gente hoje? Não, então vamos os finais, né, aqui. Considerações finais. Considerações finais. Despedida. Obrigado, doutor. Eu quero aqui agradecer a todos aí que estão aí do outro lado da telinha aí, interagindo. Aqueles que não interagiram também, que estão nos acompanhando, quero agradecer a minha comadre, meu afilhado, que também estão lá ligados. Marileide, o Jonathan, um beijo para vocês. Para todos aí que nos acompanharam, meu boa tarde aí, doutora. A gente gostaria de agradecer, né, mais um programa Diretoria em Foco. Nós tivemos a oportunidade de trazer para vocês alguns esclarecimentos jurídicos, né, que a gente está no mês do Outubro Rosa. Então, você, mulher, não deixe de buscar, né, fazer os exames preventivos, né, do câncer. Não deixe de buscar o seu atendimento, né, nas redes, sejam públicas, municipais, né? Nós moramos em Duque de Caxias. Você pode estar buscando junto ao nosso município, né, na Secretaria de Saúde, os hospitais onde você pode estar fazendo mamografia de forma gratuita, que é um direito seu estar fazendo esse exame para prevenir, né, que você venha a ter, né, a ser portadora de uma moléstia grave como câncer de mama. E agradecer aqui a audiência, a presença de todos que participaram da live e até a próxima semana. Doutor Hernandes, pode estar dando aí sua palavra final. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos, né, e desejar uma abençoada quinta-feira e até a próxima semana. Deus abençoe a todos, boa tarde. Boa tarde a todos. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Tchau, tchau.